tarde, meus amores, paz do Senhor, tudo bom? A Tirene tá com tanta saudade, né? Tá tudo bom com você? Um beijo pra você, tá bom? Eu espero que na sua casa esteja tudo bem, que a mamãe esteja bem, o papai também, e você também, né? Ó, estamos com um cenário novo, aí está os corações do plano da salvação, que a Tirene já ensinou pra vocês, né? E a gente vai passar aqui bem rapidinho para fazer a nossa lição de número 6, que a gente está atrasado, né? A gente já era para ter feito, mas não deu certo. Também a Tirene estava doente, e ainda estou doente ainda, né? Mas eu estou melhor. Estamos estudando igreja, casa de Deus. A Tirene está com muita saudade. Chega, dói o coração da Tirene. Mas a gente vai, sem perda de tempo, passar aqui a lição de número 6, que fala um lugar onde Deus fala. Tirem, onde é que Deus fala? Deus fala em todos os lugares. Basta só nós ouvirmos a sua voz. A Tirene já ensinou para vocês algumas pessoas, algumas crianças também que já ouviram a voz de Deus. Quem lembra? Tem uma criança que ele ouviu a voz de Deus. Vamos pensar quem é. Você está lembrando quem é? Que Deus chamou ele? Quantas vezes Deus chamou ele? Chamou ele 3 vezes. Quem é ele? É o menino Samuel. Então, sem perda de tempo, a gente vai passar aqui a lição. Depois você vai fazer o vídeo e vai mandar para a Tirene, tá certo? A lição respondida. Mas, antes disso, a Tirene quer parabenizar vocês pelo desafio que vocês estão fazendo todo dia. A Tirene está, assim, apaixonada cada dia mais por vocês. Sinto muito orgulho de ter vocês fazendo parte da minha vida, tá bom? Porque sempre que a Tirene manda os desafios, vocês estão fazendo direitinho. A Tia tá sentindo falta de algumas crianças, né? Do Luiz, a Belisa, o Derek, o Eduardo, né? Algumas crianças que não estão fazendo desafio, outros que não podem, até porque não tem WhatsApp, né? Mas vamos lá, sem perca de tempo. Meus parabéns, um cheiro. Espero que isso passe logo para a gente poder se reunir. Vamos lá. Um lugar onde Deus fala. Explorando as Escrituras. A nossa base bíblica está em Hebreus 1 e 11. Capítulo 1, versículo 1 ao 2. Certo? Vamos lá explorando as Escrituras bem rapidinho. A Bíblia nos ensina que antes de Cristo, Deus falava com seu povo através dos profetas. Ele era a boca de Deus. Quando Deus queria se comunicar com o seu povo, ele primeiro falava com o profeta e depois este transmitia. Meus amores, olha, vocês sabem de uma coisa, que de primeiro a gente não tinha liberdade de falar com Jesus como a gente tem agora. A lição diz que Deus ele falava com o profeta. O profeta entrava no Santo dos Santos, no templo, existiam os Santos dos Santos, que lá os profetas entravam. E então, assim, o profeta era escolhido por Deus para transmitir o recado de Deus ao povo. Quando Deus queria falar alguma coisa com alguém, ele falava primeiro com o profeta, aí o profeta ia e falava para a pessoa aquilo que Deus estava mandando ela fazer, certo? Então, assim, naquela época eles não tinham a liberdade de falar, todo mundo falar com Deus como você e eu temos a liberdade hoje, que hoje aonde nós estamos nós podemos orar, nós podemos clamar e Deus pode nos ouvir. Naquela época não, se alguém tivesse doente, precisasse de uma oração de cura, só quem poderia orar por essa pessoa era o profeta, porque Deus ouvia o profeta e Deus falava com o profeta para depois ele transmitir para as pessoas. Mas algo maravilhoso aconteceu, que Jesus morreu na cruz para nos dar acesso a Ele, ao Pai, para nós poder orar e falar diretamente com Ele sem precisar mais de um profeta para falar por nós. Então tudo que você quer, tudo que você precisa, você clama a Deus e Ele lhe ouve sem precisar de você pedir para ninguém fazer isso para você, tá certo? Então naquela época tinha os profetas que transmitiam o recado de Deus. Então vamos lá, dando continuidade. A mensagem de Deus para o povo
era transmitida através dos profetas, certo? Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para esta função. Olha, que nem a Tirene disse e vou repetir, naquela época a gente não podia falar com Deus como nós podemos hoje. Deus escolhia um homem, um profeta, para Deus falar com ele e ele dar o recado ao povo que Deus estava querendo falar. Mas hoje nós temos essa liberdade. Então, assim, o próprio Senhor escolheu um homem para fazer esta função. João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. A partir daí, Deus se comunicava pessoalmente com o povo, porque Jesus é Deus. As pessoas falavam com o profeta as suas necessidades e o profeta levava para Deus e contava para Deus aquilo que as pessoas estavam precisando. E o último profeta que trouxe o recado de Deus para o povo foi João Batista, você lembra que a gente já até estudou sobre o profeta João Batista, que ele era um homem que se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, e ele estava trazendo o recado de Deus para o povo se arrepender, porque Jesus viria, o Messias chegaria, mas o povo tinha que estar preparado para receber. Então, João Batista foi o último profeta a profetizar, a entregar os recados de Deus para o povo na terra. Mas aí, depois que João Batista morreu, sabe o que aconteceu? Nasceu Jesus, filho de Maria e José. E ele foi o profeta, depois de João Batista, ele foi o profeta enviado de Deus, o próprio Jesus Cristo. E ele falava aos corações das pessoas, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele fazia milagres. Lembra que a gente estudou sobre os milagres de Jesus? Então, assim, João Batista morreu, mas veio Jesus. Então, Jesus cresceu ali na sua casa e ele era o profeta de Deus. Então, ele fez muitos milagres. Então, assim, vamos olhar o que é que vai continuar a história. Então, João Batista ele foi o último profeta até o nascimento de Jesus. A partir daí, Deus se comunicava pessoalmente com o povo, porque Jesus é o quê? Jesus é Deus. E Jesus andava na terra para nos ensinar, para nos orientar. Então, no momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando o nosso livre acesso a Deus. Meus amores, a Tirene explicou para vocês que quando Jesus morreu, aconteceu coisas muito, assim, inesperado. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, a terra tremeu, o sol escureceu e o véu do templo que havia no templo, ou seja, a cortina que tinha no templo, que separava o lugar onde só o profeta podia entrar para ter acesso, para falar com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, meus amores, aquele véu, aquela cortina que separava o povo de Deus se rasgou de alto a baixo. E foi aí que Jesus nos deu o direito de orar, de falar, de cantar, de se expressar em todos os lugares e ele nos ouviu. Então aquele véu se rasgou de cima a baixo, representando o nosso livre acesso a Deus. Agora sim nós podemos nos comunicar diretamente com ele, por intermédio, sabe de quê, meus amores? Da oração, quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos por socorro a Deus e ele nos ouve. Então, por intermédio disso, da morte de Jesus na cruz, foi que nós temos direito ao acesso de orarmos e falar com Deus. Depois que Jesus voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo. Meus amores, vocês já prestaram atenção que em nenhum momento nós estamos só, o povo de Deus está só. Naquele tempo, Deus usava os profetas para falar aos corações, Aí depois que os profetas passaram, morreram, veio Jesus, a própria terra, para falar a cada coração. Mas depois que Jesus morreu e subiu ao céu, sabe o que aconteceu? Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, assim, em nenhum momento nós estamos só. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos
dar graça, para nos fortalecer, né? No meio dessa pandemia, desse sofrimento, desse caos que o povo está vivendo, que o mundo está vivendo, nós temos direito a falar com Deus e o Espírito Santo está para nos ouvir. Então, assim, Jesus enviou o Espírito Santo. E ele quem revela ao nosso coração qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje, de maneira infalível, de ouvirmos a voz de Deus é através da sua palavra. Então, meus amores, quando você quiser que Deus fale com você, pegue a Bíblia Sagrada, abra a Bíblia Sagrada e diga assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra, porque a tia já ensinou para vocês que quando a Bíblia está fechada, ela é um livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando para nós. Então, assim, que nós possamos, meus amores, usar a palavra do Senhor para nós nos reanimar, para nós nos fortalecer, para nós vencer, tá certo? Então, memorizando, está escrito assim: fala, pois o teu servo está escutando. Em 1 Samuel 3, versículo 10, parte B, que foi que a tia começou a falar para vocês. Que Samuel ouviu a voz de Deus, quando Deus chamou Samuel e ele correu até Eli e disse: tu me chamastes? Ele disse: não, eu não te chamei. Vai e te deita. E Samuel foi e se deitou. Samuel ainda era uma criança. E ele morava na casa de Deus com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. Então, ele foi e se deitou. E novamente ele ouviu uma voz dizendo: Samuel. Ele correu novamente a ele e disse: você me chamou? E ele disse: não, não te chamei. Vai e te deita. Então Samuel foi e se deitou na sua cama ou na sua rede, não sei. E de repente a voz chamou novamente Samuel e ele correu até Eli. Foi aí que Eli, o sacerdote Eli, entendeu que era Deus que estava chamando Samuel e disse: vai, Samuel, e se deita. E se te chamar novamente, você dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo está escutando. Então, meus amores, vocês têm escutado a voz de Deus? Ou você tem escutado as vozes dos vídeos no YouTube, tem jogado Free Fire, né? Tem jogado outras coisas, tem jogado outros jogos? Ou você tem ouvido a voz de Deus dizendo assim: vai ler a Bíblia, vai cantar, vai orar? Então, assim, eu espero que vocês estejam prontos a ouvir a voz de Deus. Tá certo, meus amores? Um beijo no coração. Faz um vídeo, manda pra tia Irene, dizendo o que é que você tá sentindo, como é que você tá, como é que tá na sua casa. Faz um vídeo assim: tia Irene, olha, aqui em casa tá tudo bem, nós estamos com saudade de ir pra igreja e tá aqui a minha revistinha respondida. Tá certo? A tia Irene vai esperar o vídeo de vocês. Um cheiro, meus amores, no coração para você e para a mamãe, para o papai. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Responda a revistinha. E mais uma vez, parabéns pelos desafios. Um cheiro.